Rapaziada, eu acabei a live agora e eu passei uma raiva gigante vendo esse jogo. Eu pensei que eu tava sendo torturado vendo o jogo. Mas eu descobri que a tortura não foi nem 10% de quando eu assisti a coletiva do treinador pós-jogo. Porque eu percebi que quando, no filme que eu assisti quando era criança, que umas crianças entraram num armário e entraram num mundo chamado Nárnia, elas não estavam em um mundo tão diferente quanto a cabeça desse treinador está. E isso muito é culpa nossa também, que nós não damos a pressão suficiente para quem comanda o Vasco, para quem está a cargo do Vasco. Porque quem está a cargo do Vasco não pode responder um jornalista, por exemplo, que faz uma crítica válida, porque a nossa torcida é gigante, o clube é gigante, nós cobramos o tamanho do clube, que a cobrança tem que ser grande também. São 8 derrotas em 9 jogos. 8 derrotas em 9 jogos. E ele diz que isso é um recorte enviesado. Enviesado está o Vasco nesse campeonato. Ah, mas tem que esperar os reforços. Ah, mas o time não jogou bem. Não, o time foi péssimo. As principais chances foram do Mirassol. Não adianta você ter a posse de bola e fazer várias saídas que não certo se as principais chances sempre são do adversário. Porque seu sistema de jogo faz isso. Todos os jogadores do sistema defensivo hoje nós não gostamos. Isso diz muito sobre o sistema defensivo em si, não sobre os jogadores em si. Porque se você obriga os jogadores a fazer uma coisa, se você obriga eles a saírem jogando toda vez, uma hora vai dar errado. Porque se você só tem uma variação tática, você não tem variação tática. O treinador que só tem uma forma de jogar não é treinador de futebol. Hoje o Vasco só tem uma opção. Ou demite o Diniz, ou vai sofrer. É o pior aproveitamento como treinador de Série A nos últimos 2 anos. São 52 jogos nesse momento e 13 vitórias. Quem normaliza isso está normalizando o fracasso do Vasco. O Vasco só tem uma condição nesse momento: demitir o Diniz. Demitir o Diniz para ontem. E a torcida precisa fazer a cobrança como um time grande que é e deveria ser. É fora Diniz nesse momento. Em relação às discussões, o que acontece é o seguinte: eu sou um cara aí, vocês sabem que é assim, não é novidade para vocês. Não adianta a gente criar um tumulto por conta disso. A minha maneira de cobrar os jogadores, eu sou duro, mas eu sou muito amoroso. Mas muito mais vocês imaginam. Muito mais. Então os jogadores suportam a cobrança e eles melhoram muito por conta da cobrança. E depois da cobrança o time melhorou. E eu tenho o jogador um respeito enorme. Tem um jeito de falar, assim, às vezes enérgico e acelerado, e eu sou espontâneo com os jogadores. E aí, às vezes, algumas pessoas gostam que o negócio fuja do controle para fazer um circo, que não existe um circo. Igual tentaram fazer com o Ryan contra o Corinthians. Que eu cobrei o Ryan de uma maneira mais enérgica, aí foram lá na boca do garoto, e aí se deram mal, porque o Diniz é igual um pai para mim, e aí matou ali. Porque se ele dá vazão para alguma coisa, aí cria aquele circo que as pessoas gostam, de vai na maldade. Eu sou uma pessoa amorosa com o jogador, a minha vida é ajudar o jogador de futebol. Aquilo é uma forma de ajudar o jogador, não é uma forma de prejudicar ninguém. Eu tenho um respeito muito grande. O respeito é fazer o cara produzir aquilo que ele pode. Para tirar, assim, às vezes, os medos que os jogadores têm. Não é uma coisa fácil, uma tarefa fácil. O fácil é ficar do lado de fora sem ajudar o jogador, ao contrário. Maltratando, falando mal, expondo o jogador, falando mal o tempo todo. E depois, numa hora dessa, pegar assim, jogar, fazer um jogo com interesse só de criar um clima desfavorável. Eu não tenho problema com isso. Eu sei quem eu sou, os jogadores sabem quem eu sou. O que eu faço é para o jogador produzir mais, para o jogador conseguir ter uma vida boa. Não é nunca levantei a minha voz para prejudicar um jogador na minha vida. Nunca. Nunca. Não tenho maldade com isso. Tenho vontade de ajudar os jogadores. Foi até bom você ter perguntado. E os jogadores aceitam isso. Aceitam porque sabem que eu faço e tento fazer para o bem deles. E eventualmente, se eu passar do ponto e errar, eu peço desculpa, porque eventualmente eu vou errar uma hora. Eu tô aqui mais uma vez agora pra reagir a Mirassol e Vascão, lá na casa do Mirassol, lá em Mirassol. Eita. Vascão precisa ganhar pra poder ficar tranquilo na primeira rodada, ganhar primeiro pontinho, pá, 3 pontinhos na conta dupla, barreira, vamos pro tropa. Hoje não tem tanta estatura, GP tá fora do jogo, tá no banco. Ruba, cruzou lá. Vamos, Coutinho, caralho. Que caralho, que cabeçada foi essa, velho? Ó, eita! Choque de cabeça, jogadores caídos. Coutinho mergulha, coloca a bola Meu no fundo, Deus. Um momento de apreensão, porque todo mundo chama o departamento médico dos dois lados. Deixa eu ver o que aconteceu. Vasco no chute de jogo do Vasco. Ah, beleza. Tá muito pra frente a linha da zaga, a linha defensiva. Formiga. Sempre tomando bola nas costas. O Sempre. jogador do Vasco traz para a linha de fundo, conseguiu cruzar. Não! Vai se fuder.
Gol contra? Do Mirassol! Ah, não é possível. O jogo, Renato Marques de cabeça! Gol contra não. Centroavante esperto, ninguém subiu com ele e castiga. Ela desvia ainda para Foi contra mesmo? Deixa eu ver. Foi com esse que fez gol contra. Não é possível. Foi com esse, ó. Olha lá. Toca contra. Meu Cuesta, Deus. vai perder a vaga de titular, hein, Cuesta? Contra do Cuesta. Tá falhando. Tá falhando, Cuesta. Vamos virar, vamos virar. Caralho, mano. Porra, zagueiro de Cadê o time da virada? irmão. Vasco é pra quem acredita. Prestar atenção no trabalho e serviço. Vasco é o time da virada. Os olhos abertos é de frente. Ah, o Pitão. Ah, o Pitão fazendo merda. Sai com barro, sai mal. Recupera a posse de bola. O time do Mirassol vai sair do Segura, segura. Chega, tira! Ah, o Pitão fazendo merda, mano. Vai tomar no c... Puta que pariu, mano. Que lateralzinho frouxo, cara. Que lateral frouxo, mano. Meu Deus. Pra virar o jogo. Que lateral que ele faz, cara. Insiste na saída de frente. É o Mirassol. Que isso, mano. Ai, meu Deus. Alisson de calcanhar. Eduardo acompanha, você revê. Thiago Mendes, Rala do Vasco, Pitão. Vende o Pitão, Vasco, pelo amor de Deus. Erro no passe do Pitão, pisadinha. Isso aí, não se estressa, não é? Primeira rodada. Agora, de forma oficial, o Vasco apresentou uma proposta para Cláudio Spinelli, do Independente Del Valle. Formação do jornalista Jeovar Garcia Grova. Inclusive, esse jornalista falou muito, né? Confirmou as informações da ida do Verrete para o Cerro Porteño, trouxe informações na época da vinda também do Ramon Dias. Então, é um jornalista muito renomado, né? E os amigos confirmaram, os principais veículos já confirmou essa oferta, essa proposta feita pelo Vasco. E a ver agora sobre a decisão. É uma resposta que o Vasco dá no mercado nesse momento muito interessante, tá? Porque é o homem-gol esperado também, né? O substituto para o Verrete, podemos dizer assim. Jogador de 28 anos, teve 28 gols na temporada, foi destaque naquele jogo entre Independente Del Valle e Vasco, fazendo gol lá no Equador, fez gol em São Januário contra o Vasco, fez gol contra o Atlético Mineiro naquele 3-1 ou 3-2 que o Atlético se classificou para a final. Mas é um jogador que tem faro de gol, tem presença de área, tem cabeceio, tem pivô. Então, assim, o Cláudio Spinelli, o argentino, seria muito, muito interessante. Eu vejo assim com bons olhos. E a gente está de olho nas atualizações. Por quê? Nesse momento o Vasco negocia a contratação por empréstimo com obrigação de compra por 7 milhões de euros. A vinda do Cuiabano, jogador por empréstimo junto ao Nottingham Forest. Tem o Cláudio Spinelli para o ataque, e o Vasco obviamente está vendo outras oportunidades de mercado para outros setores, como a defesa, um volante também. A gente não teve tanto tempo para conversar com o Admar, foi muito rápida a apresentação, mas durante a semana com certeza vai ter a apresentação do Brenner, a gente vai ter a confirmação. Mas olha, eu confesso para você, torcedor, estou muito otimista para, se fosse trazer aqui um palpite, próximo reforço do Vasco será Cláudio Spinelli. Então, uma SAF que entre no Vasco hoje vai pegar o Vasco muito mais arrumado ou muito menos bagunçado do que um ano e meio atrás, quando o Pedrinho entrou na justiça e conseguiu assumir o controle da SAF. Tem uma questão importante. A relação do Vasco com a 777, ela não terminou do ponto de vista jurídico. Como é que está isso? O Pedrinho entrou no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, conseguiu uma liminar para assumir o controle da SAF. Então hoje quem manda na SAF do Vasco é o mesmo presidente do associativo, ou seja, o Pedrinho. E aí, essa liminar já foi votada numa segunda instância e foi mantida. Ou seja, a justiça entendeu... A justiça entendeu que segue assim. Só que o mérito da questão não foi julgado. Até porque o mérito da questão não é julgado no judiciário brasileiro. É julgado numa Câmara de Arbitragem na Fundação Getúlio Vargas, na FGV. Essa Câmara de Arbitragem é composta por 3 juristas e que vão analisar o caso e ver quem tem razão. Neste momento, a SAF do Vasco funciona da seguinte forma. 30% dela pertence ao associativo, ao clube. Sim.
31% dela pertence à 777. Por quê? Porque os aportes que a 777 fez serviram para cobrar 31%. E 39% dos 70% que a 777 teria comprado estão em subjúdice. Tá na disputa, né? Tá na disputa. Então, ou seja, E a maior porcentagem aí. seja qualquer um para comprar, o Marcos Lamarque ou não, ele, antes dele comprar, o Vasco vai ter que resolver quem é de fato o dono desses 39%. Aí ou o Vasco tem que ter ganho de causa na arbitragem, ou você tem que fazer um acordo. Ligar 777, ó, eu vou assumir a SAF do Vasco, portanto, desse tanto, eu vou te dar tanto para compor os 31% mais os 39% que estão sob júdice. Então tem que ter um acordo. Isso é uma questão legal. É uma questão só trazendo aqui. Independe do Vasco. Independe do Vasco. Depende do que a Câmara de Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas vai decidir. No momento está naquele processo de escolher quais serão as pessoas que vão julgar.